Olá, muito boa tarde. Hoje é dia 25 de outubro de 2019, no ar o programa Fundos Imobiliários aqui pelo Infomoney TV. O ano já está caminhando para o final, né? Hora da gente pensar em tudo que aconteceu, naquele monte de expectativas que tinha no começo do ano, que tudo isso reverberou no mercado imobiliário. Mais uma vez a gente recebe o pessoal da Newmark Brasil, estou muito bem acompanhado aqui pela Mariana Ranania e pela Joana Matos, que já é sócia desse programa. Quantas vezes já veio aqui, Joana? Umas 7 vezes? Não, 4. Só 4? Não, Acho a que Newmark mais, hein? veio mais, mas a... É verdade. Às vezes a Joana veio e ficou de palco aqui sem participar na frente das câmeras. Mas são muito bem-vindas e me chamou a atenção aqui, estou de novo acompanhado por duas mulheres. Outro dia conversei com a Elisa Tawil, que está sempre procurando as mulheres do mercado imobiliário. Estão aqui mais duas, né, representando bem a classe. Muito bem acompanhado. E a gente vai falar de mercado imobiliário, do mercado de escritórios em São Paulo, se veio a recuperação esperada, se os preços já estão andando. E aproveitando a presença da Joana, vamos falar um pouco de valuation, né? Que é assim muito místico ainda, causa muitas dúvidas, apesar da Joana já ter feito um baita de um programa aqui, uma aula explicando valuation. Muita gente com dúvida a respeito desse novo cenário. O juro caiu tanto, será que isso muda? Os fundos imobiliários estão acima do seu valor patrimonial em geral. Será que isso vai ser revertido? Será que o valor patrimonial vai subir nas próximas reavaliações? A Joana vai dar uma explicada e uma pitada do que pode acontecer daqui para frente. Deixa eu falar dos fatos relevantes da semana, dos destaques, para a gente poder começar esse papo. No dia 22 de outubro, a Rio Bravo Renda Corporativa, o FFCI 11, que é administrado pela Rio Bravo, anunciou a aquisição de um edifício na rua Girassol 555, que fica na Vila Madalena, bairro super boêmio aqui de São Paulo. Estava até comentando que acho que é a primeira vez que eu vejo um fundo imobiliário comprar um ativo na Vila Madalena, mas é um bairro que tem uma vida própria, lá tem um pessoal, uns segmentos que gostam muito, né? Pessoal de rádio e TV, de comunicação, de marketing. Mais né? alternativos, né? Mais alternativos, isso aí. É um bairro que tem bastante movimento e interesse até do lado corporativo. Esse imóvel está alugado para WeWork por 15 anos, só que esse contrato é típico, apesar do prazo. O valor da locação é de aproximadamente R$ 110 o metro quadrado. Daqui a pouco a gente vê se é mais ou menos na média do mercado isso. E a aquisição tem um cap rate médio de 7,2% e um aluguel pré-fixado. Novidade, diferente, né? O aluguel é pré-fixado. A Rio Bravo, isso aqui eu achei interessante que eles colocaram no fato relevante, ó. A Rio Bravo entende que a aquisição traz conforto para o fundo e segurança para os seus cotistas, tendo em vista o investimento de grande relevância realizado pela WeWork para adaptar o imóvel, a baixa oferta de empreendimentos do mesmo nível na região e a alta demanda de empresas para alocar espaços corporativos na Vila Madalena. Por que eu pus isso? Eu lembrei que alguns dias atrás o João Pádua fez lá no podcast do Clube FI uma entrevista para repercutir assim a WeWork, se esses caras quebrarem, porque estão falando muito a respeito da possibilidade da WeWork quebrar. Quais seriam os impactos em fundos imobiliários? Então aqui tem mais um ativo de fundo imobiliário alugado para a WeWork, mas a Rio Bravo faz esse comentário que daqui a pouco vamos deixar quem entende falar, mas que tem sentido, né? Se foi feito um grande investimento lá, mesmo que o locatário saia, tem uma benfeitoria que fica, né? Daqui a pouco vamos deixar quem entende falar disso. Tá aqui imagens do... Você vê que a Vila Madalena é um lugar meio alternativo e o prédio também tem uma arquitetura alternativa. A Joana, que é arquiteta, deve gostar dessas histórias. Vejam o fato relevante e parabéns pessoal da Rio Bravo por ter colocado depois do juridiquês, ter tido todo o cuidado de dar informações sobre o case, o próprio imóvel. Vale a pena, leia todo o fato relevante lá. Dia 22 de outubro, também, o Red Brasil Shopping, o HGBS 11, que é administrado pela Red Investments, anunciou o compromisso, né, para aquisição de mais 25% do Shopping West Plaza. Eu tinha falado disso semana passada, um outro fato relevante praticamente igual. Então agora o vendedor é outro, se não me engano é Sonae Serra. A conclusão da operação ainda está sujeita lá às condições precedentes, né? E o valor dessa operação é de 72 milhões e meio.
Então, se confirmar as duas compras que eles estão querendo fazer do shopping, de frações do shopping, o fundo vai chegar a ter 70% do Shopping West Plaza. Depois, dia 24 de outubro, o Hotel Max Invest, o HTMX11, que é administrado pelo BTG Pactual, anunciou que também o fundo celebrou um compromisso de compra de 56 unidades hoteleiras na Torre 1 do condomínio do Complexo Berrini, que fica na Roque Petroni Júnior, número 800, que é região de São Paulo também, né? Preço total de 18 milhões e 88 mil. Ou seja, Diogo Canteiras, mais uma vez, dando mais uma rodada no fundo. Ele que sempre fala que pensava em encerrar com o fundo, já é a terceira vez que vai fazer novas aquisições, né? Só que para isso o fundo vai fazer uma emissão de cotas, que vai ser a 14ª, de 19 milhões de reais. O preço dessas novas cotas é de 137,62, mais os custos de 3,85, total R$ 141,47. A oferta ela é de esforços restritos, é uma 476. Você que é cotista vai receber direito de preferência na proporção de 12,33%. Eu fiz um resumão, esse fato relevante é bem extenso, então você que é cotista, leia o fato relevante para conhecer todos os detalhes dessa oferta. Também no dia 24/10, o GGR Covep Renda, o GGRC11, administrado pela CM Capital Markets, anunciou que adquiriu um imóvel em Igaraçu, em Pernambuco. Esse imóvel por enquanto é um terreno onde vai ser construído um galpão industrial, é um build to suit, com um contrato atípico de 10 anos que começa a valer em abril de 2020. O valor total da operação é de 66 milhões e uns quebradinhos. Vai ter um prêmio de locação que o vendedor do imóvel vai pagar até o início da locação do imóvel. Destaques rapidinho, a Associação Americana dos Fundos Imobiliários atualizou alguns dados. Até algum tempo atrás eu te dizia que 80 milhões de americanos investiam em fundo imobiliário lá, né? Já são 87 milhões, crescimento de quase 10%, numa base desse tamanho é muito relevante. Depois, 80% dos advisors, que são os profissionais do mercado financeiro, recomendam que os seus clientes tenham fundos imobiliários. Quanto? Entre 5% e 15% do portfólio. Outra coisa que a gente fala bastante aqui, quanto do portfólio, né? Olha que interessante a gente pegar dados de um mercado maduro, de um mercado que tem bastante história a respeito disso. Rapidamente, baixe o Guia de Investimentos em Fundos Imobiliários, o e-book que eu escrevi, ele é gratuito, está nesse endereço que está na sua tela. E conheça o curso online Viva de Renda com Fundos Imobiliários. Esse é um curso extenso, 9, 10 horas de conteúdo comigo, e você vai entender lá em 4 módulos um fundo imobiliário do começo ao fim. Desde a parte jurídica até a parte prática, como você escolhe os seus fundos imobiliários e depois como faz a tributação e a declaração do imposto de renda. Chega de abertura, já falei bastante, me encontra por aí, manda o seu recado, mas quem veio dar um recado que me parece que é um recado bom dessa vez é a Mariana e a Joana. Obrigado mais uma vez pela vinda. Obrigada e você pelo é convite. bem-vinda aqui, está estreando aqui, né? Estou estreando aqui. Muito bom, obrigado, viu? Vamos começar a falar de mercado antes de falar de valuation, Joana? Vamos lá. Sim. Só apresentando um pouquinho a Mari. A Mari Sim. integrou aí a equipe da Newmark, ela já está no mercado já há bastante tempo, a gente se Mais de conheceu... 10 anos aí no mercado, estreando no seu programa, mas já meio, Já, sim. meio jurássica no mercado imobiliário. A gente está muito feliz dela estar lá ajudando a gente nessa área de pesquisa e inteligência de mercado, né? Ela que daqui para frente vai cuidar aí de toda a inteligência de mercado, estratégico, enfim, todo o estudo aí do Já tinham do trabalhado mercado. juntas no Já, passado em outras já. empresas. Já. Legal. Muito bom. E aí, você chegou há um ano mais ou menos na Newmark? Não, na Newmark eu já tô há um tempinho no backstage, agora eu já tô faz um mês com exclusividade aí. Eu integrei ao time entendi. de vez. Estava prestando serviço, Ela fazendo trabalhava em consultoria. paralelo com a gente, e aí agora, né, o crescimento da empresa também, que isso é importante falar, que a gente tem crescido bastante, fez com que a gente reestruturasse algumas coisas, e a vinda da Mariana é uma dessas estruturações que a gente está fazendo para absorver aí o mercado, que vai super aquecer, né? Muito bom.
vai superaquecer? Essa notícia já é importante. Tudo Você indica- confirma? Sim, confirmado. Os resultados desse trimestre são bem positivos, né? A gente vê quando a gente vê números de absorção e queda nas taxas de vacância, a gente vê realmente a influência dessas transações, as grandes transações, dos negócios que estão voltando ao mercado imobiliário de edifícios comerciais de alto padrão desde o início do ano, elas estão refletindo nos números, principalmente agora do terceiro tri, né? Você já adiantou que os números vão ser melhores, daqui a pouco a gente mostra em detalhes esses números. Isso. O que eu queria te perguntar, demorou um pouco mais do que você esperava, essa melhora? A expectativa foi maior do que o fato, assim, há 1 ano e meio, 2 anos atrás? Parecia que a coisa ia andar e demorou um pouco mais. Foi mais lenta a recuperação. A gente via as transações acontecendo, mas não em volumes tão substanciais e mais lentamente por conta do problema econômico do país, problema de confiança na economia do país, enfim. Tudo isso que a gente vem passando e que a gente vê que uma luz no fim do túnel agora, principalmente com as recentes aprovações no governo, enfim. Que não estão refletidas aqui, pelo menos a reforma da Previdência ainda não está refletida. Ainda não. É recente, mas já muda a perspectiva, inclusive, de investidores, até da imagem do país lá fora e até internamente, né? A confiança no país. Exatamente. Vamos ver alguns números? O que você quer destacar? Bom, o que a gente percebe assim, o resultado desse trimestre, a gente teve uma absorção, esse é o nosso mapa, né, de abrangência de nossas regiões que a gente contempla na pesquisa, são as principais regiões dos edifícios comerciais, são Faria Lima, Chácara Santo Antônio, Chucri Zaidan, Berrini, Vila Olímpia, Itaim, JK, Pinheiros, Jardins e Paulista, isso que a gente chama de CBD, né, que são a Central Business District. E a gente viu que nesse trimestre a absorção nessas regiões, a absorção líquida, né, que é o que efetivamente mede o aquecimento, é o termômetro efetivo da demanda, né, por edifícios comerciais, fechou em quase 91 mil metros. É o melhor desse ano, é o melhor número trimestral. Líquida, aquela que ocupou os 2 espaços, né? A empresa mudou para um lugar, isso. o que ela deixou vazio foi ocupado também, Exato. mas É o aumento de espaço ocupado, por isso que a gente fala que é um termômetro ideal para mensurar a demanda nesse mercado. E foram 91 mil metros quadrados. 91 Só para ter uma mil. ideia de grandeza, o histórico de absorção líquida, histórico, né, dos últimos 10 anos é de 120 mil metros. Se a gente teve 90 em um trimestre só, é um fato super positivo, né? Tinha uma demanda represada, como se fala, né? Muita gente querendo fazer negócio e esperando a aprovação de reforma. Provavelmente esperando, com o pé no freio, para ver para onde a economia ia seguir, para decidir para onde ir. E o ano começou assim com uma expectativa de PIB alto, 2%, e foi exato, reduzindo, não aprova a reforma e assim uma vai, sucessão de baldes de água fria que foram, acho que lentamente influenciando aí nesses resultados, mas que ainda bem que estão acontecendo agora. Que andou, destravou bem, né? As taxas de vacância caindo bem, está em quase 16,8%. No geral, e o CBD Premium aqui, 9,5%. 9,5%. Já está escorregando para fora do nível de equilíbrio aí que a gente adota, que a gente estima para mercado, né? Sim. Abaixo desses níveis a gente já vê pressão de preços e... Enfim, falta de espaço, né? Então, por exemplo, nas CBD Premiums, que é o que a gente fala que é o miolo, né, onde tem a maior atividade, 9%, você já tem problema de movimentação de inquilinos. É o famoso condado da Faria Lima, o CBD Premium. O condado da Faria Lima e os adjacentes ali, né? Itaim, JK, então grandes inquilinos que precisam de espaços contíguos já não vão achar. Sim. Já não estão achando, no Itaim, por exemplo, já não existe. Está perto do zero a vacância no Itaim. Quiser alugar 6, 7 andares de uma vez, não vai conseguir. Não vai conseguir. Nessas regiões, não. Qual a consequência disso? A gente vai ver em detalhes aqui as outras regiões, mas assim, tem espaço sobrando nas outras regiões. O cara vai ocupando as regiões
Sim. mais afastadas. É a alternativa que sobra no momento. E aí a hora que der ele... É aquele movimento contrário, né? Quando tinha muito estoque, Vai o flight to aí quality, né? todo mundo foi flight quality e aí todo mundo consolidou as operações em um lugar só. Antes tinha muita divisão do back office, do Sim, front office, o que era mais importante estar dentro desses endereços. E aí a gente já tinha falado isso antes, lembra do movimento inverso. Então hoje, por exemplo, se alguém que está na Faria Lima ou no Itaim precisa expandir, vai pensar em fazer uma divisão disso ou ir para outras regiões. Consolidar numa outra região que tem espaço e aí pode ser até mais vantajoso em termos financeiros, talvez um preço menor, inferior. Aquilo que ele tinha concentrado, a empresa dele, ele volta a dividir. Eu vou pensar, o pessoal de back-office que não recebe cliente e tal, não precisa estar num espaço como a Faria Lima, vai lá para Barra Funda e... Isso mesmo. E assim a gente vê os ciclos acontecendo Voltando mesmo, a né? acontecer, Isso é muito legal, né? Quando a prática mostra a teoria, né? Isso aí. Aqui tem um quadro bem da movimentação desse trimestre. São os números comparativos com relação ao trimestre anterior, né? Você vê que a absorção está 9 vezes maior do que no trimestre anterior. Uma certa estabilidade no preço médio, esse preço médio ponderado, né? Do que está vago no mercado hoje. Então, como os espaços mais valorizados foram sendo absorvidos, o que resta são espaços realmente com preços inferiores e por isso essa queda. Mas é uma coisa pontual que, como a gente estava falando, as regiões mais valorizadas que tem a vacância em queda já tem pressão de preços para cima. Quase não tem Bem nada disponível, fica valor. difícil de capturar isso na pesquisa, isso. Nas principais porque como regiões. a gente trabalha muito com preço pedido, né, e os valores de locação que a gente tem informação nem sempre são oficiais, então a gente trabalha muito com preço pedido, é só o que tem disponível, sim. né? Mas a tendência é que como vai faltando espaço, esse valor vai gradualmente subindo também, novamente. né? Pelo movimento que a gente estava comentando agora há pouco, né? Isso. Uma coisa legal também de se falar, a gente vai falar até mais para frente, o novo estoque previsto também está diminuindo. Isso Quer chegar lá? Eu ponho aqui, ó. Não, você já comenta. a gente pode seguir nessa ordem, tudo tá bem. bom. Então, E aqui a vacância que a gente estava comentando. isso, comparando os indicadores no último ano, né? A menor vacância em um ano, né? 16,8%. Isso representa uma queda de 25% no volume de espaços vagos. Então, um ano atrás... Esse é a média da cidade toda. Isso, cidade toda. Quer dizer, o que já era 25 até pouco tempo atrás, vem caindo de fato. E daqui a pouco eu sei que a gente vai olhar bairro a bairro, tem bairro que já não tem mais vacância, na verdade. Exatamente, exatamente. Se eu não me engano, a gente iniciou o ano com vacância geral de 20%. 20%. Então, é bem... 21,5% para ser mais exata, no início do ano. Então, é uma queda bem expressiva. E ainda mais considerando a cidade como um todo, né? Não só as principais regiões. Sim, porque acho que a última vez que a gente fez isso era aquela história assim, CBD já está bem, mas você olha para a cidade inteira não é a mesma coisa, né? Agora começa a refletir em toda a cidade, né? Olha lá, análises por região. Exatamente. Aqui a gente, o que chama atenção é o Itaim, para vacância tem 0,5%, não é nada, né? Um Acabou, pedaço né? de um Não tem andar mais ali. espaço lá, né? Exatamente. A IJK também, que é super pequena, vacância 1,5%. E as tradicionais, Faria Lima, Pinheiros, Vila Olímpia, Paulista, todas bem abaixo dessa vacância média de 16%. E aí, quando a gente fala, tem também a questão da disponibilidade, que são os espaços que já foram transacionados, mas ainda as empresas ainda não se mudaram. Certo. Que a gente chama de disponibilidade. Aí essa taxa vai para 15% na média e bem inferior em regiões específicas, que nem a Faria Lima, enfim, JK, Paulista. E as áreas com maior vacância, tirando a Alphaville, que é um caso bem diferente, você pode até comentar daqui a pouco, Berrini e Shukri Zaidan
provavelmente isso que a gente vai dizer, né? Quem precisa de grandes espaços só vai encontrar lá. Sim. Então daqui a pouco Por enquanto, sim. diminui essa vacância e tem uma recuperação de preço. Mas espaço mesmo vago só nessa região sul da cidade aí, né? Exatamente. Chácara Santo Antônio, Chucre Zaidan, Berrini. E o preço médio de locação já 180 no Itaim, Faria Lima 145, Isso, preço pedido médio, né? preço pedido. A gente já vê o limite superior ultrapassando alcançando os R$ 200 na Faria Lima e Paulista também, em torno de 150 E de aí, preço pedido. entre o preço pedido e o preço fechado, depende muito dessa equilíbrio da vacância, né? Num Exato. lugar como o Itaim, entre o pedido e o fechado, Com possivelmente o fechado foi acima Sim. do que o preço pedido. Nos outros, tende a fechar mais para baixo. Tem menos concessão de carência, de desconto, enfim, de todas aquelas condições contratuais que apareceram no momento da crise. Você né? me lembrou do fato relevante da questão da WeWork. Faz sentido aquele comentário da Rio Bravo? O cara vai lá, é uma empresa que intermedia, na verdade, uma locação e faz um grande investimento para deixar lá do jeito que ela precisa. Sim. O que isso mostra para o dono do imóvel? É bom? É de fato algo que reforça a característica ou a qualidade de ter aquele imóvel? Na pior das hipóteses, o cara sai e deixa toda a infraestrutura que ele montou lá. No caso até dessa questão da WeWork, enfim, os clientes têm nos perguntado com relação a isso. A gente não vê muita preocupação porque o máximo que vai acontecer é alguém ter que assumir essa gestão. Né? Existem outras empresas de coworking também que estão indo bem, que não tiveram esse crescimento muito acelerado da WeWork e que, enfim, podem estar assumindo, enfim, esses espaços. Quando você tem locação da WeWork para um único inquilino é mais fácil ainda, porque você pode contratar uma empresa como, por exemplo, a Newmark para fazer a gestão desse ativo, Certo. enfim. Então, não existe muita preocupação com relação a isso. Eu acho que ficaria mais preocupada se, por exemplo, a WeWork fosse dona desses ativos. Não é, né? Como eles Era são só inquilinos, um intermediário, talvez, um locatário. talvez não tenha tanto problema. Com esses dados que a Mariana está trazendo isso de que eu ia mercado falar, ainda aquecido, mais- exato. sai um, entra outro. Eu né? acho que o proprietário não precisa ficar em pânico por enquanto com Não esse. precisa. Eu acho que o mercado tem tudo para. Tem bastante fundo imobiliário com imóvel locado para WeWork. Esse quadro é sempre muito legal, né? Aí a gente mostra os ciclos do mercado para as diferentes regiões, né? O mercado em alta para essas regiões que a gente comentou agora há pouco, que mostram aí quedas expressivas na vacância e absorção bem aquecida. E em contrapartida, as regiões ainda se recuperando da crise econômica, da baixa aí que houve no mercado há uns 2, 3 anos atrás. Que é Marginal, Alphaville. Alphaville é a única região que não mostra queda na taxa de vacância, né? Que a gente teve nesse Porque ano. continua tendo entrega lá ou porque aumentou devoluções de espaço, trimestralmente. Esse ano não teve absorção ali. A questão do ICMS lá mudou também. Já não tem mais a vantagem fiscal que tinha antigamente. Isso é uma das coisas que faz com que a decisão de estar lá talvez não seja tão vantajosa. Sim. Né? Exato. Não faz mais tanto sentido, talvez, ter como não tem mais essa economia, estar lá, uma região muitas vezes muito distante da maioria das pessoas que precisam fazer o traslado. Quem enfim, trabalha em pra trabalhar. Alphaville e não mora ali em Barueri, Osasco e tal, sofre para ir para lá, né? E acabou perdendo mesmo a atratividade de estar lá. Mas, ao mesmo tempo, tem bons ativos lá, é uma região bem desenvolvida. Sim, e é uma região que cresceu muito, tem muita gente que mora lá, né? Sim, É possível que alguns espaços sejam absorvidos até pelas pessoas ali, pelas empresas do local, né? Sim, os prédios são altos, tem bastante qualidade, são prédios muito bons.
E a parte boa aqui, Barra Funda já melhorando e o mercado em alta mesmo, essa região que a gente falou, que são as premium, né? Paulista, Faria Lima e tal. Exato. A região da Barra Funda tem acontecido bastante coisa por lá. Também. Está surgindo bastante imóvel novo, né? Sim, tem novo estoque previsto para lá e bons prédios e a preços atrativos, né? Essa necessidade de repente de falar né, preciso tirar o meu back-office do endereço premium e tal, a Barra Exato. Funda é sempre uma Faz boa sentido. opção. Exato. Tem infraestrutura pública de transporte, enfim, tem. Só desvaloriza aquele estádio lá daquele time verde, que ali só não vai mesmo pra frente a região por causa disso. Mas podia ser melhor se não fosse esse detalhe. Só pra encher o saco dos palmeirenses, não posso perder essa oportunidade, né? Isso aqui a gente falando da absorção nesse ano por região, né? As regiões de maior volume de absorção são Jardins, Chácara Santo Antônio, Berrini, e a gente vê números positivos aí para a maioria das regiões, exceto para Alphaville e Marginal, né? Que a gente vê devolução de espaços aí. Na Marginal também tem devolução? Alguma coisa, mas são mudanças, né? De empresas Certo. que, enfim, que deixaram seus espaços, mas provavelmente estão ali ainda na região. E aí ficaram esses prédios aí para serem absorvidos. Esses prédios não, né? Esses espaços, né? Se for ver, é um volume pequeno de... Não necessariamente prédios inteiros, né? Exato. E aqui, daqui a pouco a gente fala de projeção de vacância, que é interessante também, né? Exato. Para chegar nas projeções, a gente tem que analisar o histórico, né? Certo. Então aí a gente vê o crescimento do estoque anual. A gente teve uma média de 6% ao ano de crescimento no estoque de edifícios de alto padrão. Nesse intervalo, né, de 2005 a 2019. E de absorção líquida média anual de 150 mil metros por ano. E aí, como a gente falou no começo, a gente já ultrapassou essa marca histórica aí. Só até esse terceiro trimestre a gente tem 151 mil absorvidos já. Então, para o final do ano, tudo indica que a gente vai ultrapassar os 200 mil metros de absorção líquida. Maravilha. E que legal começar a ter um histórico tão longo assim, né? Já o tempo vai passando, os dados... Porque não tinha, né? Agora, ou seja, o trabalho de vocês vai começar a ficar cada vez melhor, uma acurácia maior, tendo bastante dado para comparar, né? E como a gente vê que é tudo um ciclo, a gente precisa estudar. Quanto mais um período anterior, melhor para até apurar as projeções, né? E entender melhor esses ciclos. Então, por mais que a gente saiba que esse ciclo é assim, se repete em todos os lugares e tal, não tinha tanto dado o mercado aqui em São Paulo que constatasse, era só uma coisa meio no ar, assim. Exatamente. Mas aí agora a gente vem para comprovar que tem número mostrando que o ciclo funciona, né? Que aquela rodinha Exatamente. é exatamente daquele jeito. E aqui esses dados de novo estoque que são importantes também, né? Porque se vem muita entrega, pode novamente pressionar preço para baixo, né? Exato. E é o contrário que a gente está vendo. A gente está vendo uma redução nessa previsão de novos estoques, né? Para esse ano a gente vai ter mais 43 mil metros, isso vai dar no ano inteiro, acho que não vai chegar a 100 mil metros de novo estoque entregue. A média de novo estoque entregue nesse histórico que a gente analisou está em 200 mil metros. Então, Caramba. Caiu pela metade o que vai ser entregue esse ano e para os próximos anos também está abaixo dessa média. A gente vê 154, 175, isso se não for postergando as obras, né? Sim. Então, ou seja, isso é um indicador de que a gente vai realmente tem a tendência de queda nas taxas de vacância em todas as regiões. E eu estou vendo aqui que tem a maior entrega prevista para o ano que vem é justamente dos AAA, né? 142 mil metros quadrados. Aí você vê justamente aquela rodinha lá, já diminuiu a vacância, começou a melhorar preço, as obras já começam, né? Aceleram para pegar um bom momento, né? Para surfar a melhor onda do mercado.
Mas mesmo com a entrada deles, você vê que é bem pulverizado, assim, não está tão concentrado como foi nos últimos anos, né? Então, a gente tem uma grande entrega de AAA na Chocris Zaidan, tem uma entrega importante na Faria Lima, na Barra Funda, enfim, mas nada muito concentrado. E, por exemplo, em mercado como a Faria Lima, que hoje está com 7% de vacância, a entrada de um prédio desse é até positivo, porque a gente já vê uma demanda reprimida por espaços, né, maiores, você não consegue se movimentar, enfim. Então, querendo ou não, apesar desses prédios entrarem, não vai ter um impacto negativo, né? Ele vai ajudar o mercado. Ajuda o mercado a ficar num equilíbrio também. Sim. Não tem risco de super oferta, como a gente viu há uns 2, 3 anos atrás. Quer dizer, defendendo o ciclo, que é o que a gente está fazendo agora, um dia vai chegar a super oferta. Tá certo? Mas não deve ser nos próximos 2, 3 anos. Não. A médio e longo prazo. E aqui, então, a projeção de estoque e vacância até 2021. Exatamente. A gente vê aí o novo estoque crescendo abaixo da média histórica, né? E aí, com a absorção que a gente vê histórica, estimando aí 150, 200 mil metros anuais de absorção, a gente vê a vacância caindo aí a 14% no final de 2021, ou até mais. Até mais, porque assim, essas entregas a gente já tem alguma notícia ou outra de que já tem empresa pegando grande parte dos prédios, enfim, então nada confirmado, mas enfim, como a gente tem informação, né, de conversa, a gente sempre sabe que alguma coisa ali já vai sair ocupada, então pode ser que a gente venha daqui a um ano de novo e veja que essa projeção caiu. Certo. Né, que ela foi mais rápida do que o que a gente pensava que ia ser. Tomara. Sim. Vocês daqui a um ano, antes disso, eu tenho certeza que vão estar aqui. Agora, que os dados sejam melhores, eu torço para que seja. Muito bom. Muito obrigado, Mariana. Eu queria... Finalmente, né, a gente vê a coisa acontecendo. Faz tempo que a gente olha, o ciclo vai virar. O ciclo agora parece que virou de verdade, né? Que bom que você traz boas notícias, porque para o investidor de fundo imobiliário significa dizer que eu espero que as renegociações contratuais comecem a ser para cima, né? Mais aluguel, mais faturamento, mais lucro. Sim, né? sim. E aí outra coisa que atualiza com frequência é o valor patrimonial, o valuation dos ativos, né? E muita gente, você mesmo me falou, muita gente está perguntando se a mudança da taxa de juros muda muito o valuation. Eu vou dar uma ideia, e você que vai me confirmar, mas quando você faz a avaliação de um ativo pelo desconto de fluxo de caixa, você já está projetando 10 anos. Sim. Uma mudança de algo de um ano para o outro não deve ser algo tão significativo na sua avaliação. Né? Afinal de contas, você já estava pensando que em algum momento vai melhorar, em algum momento o juro pode subir, pode cair, a vacância pode aumentar, pode diminuir, tá certo? A menos que fosse aquele valuation, assim, o crescimento é constante, a taxa de juros é constante, aí qualquer um faz, né? Sim. A diferença do profissional é justamente pensar em cenários e saber que as coisas, você talvez não saiba se você no ano 3, no 5 ou no 7 que vai vir a fase ruim, mas você sabe que neste ciclo que você está avaliando vai acontecer. Mas e aí? A resposta que todo mundo quer saber de você, né? É o que a gente tem explicado, né? A decisão sobre a taxa de desconto do fluxo, sobre as premissas, não está atrelado só a uma assumption, né? A uma premissa. Então, por exemplo, a gente tem recebido questionamento muito sobre a redução da taxa Selic e a previsão ainda de estar mais baixa ainda, o que isso vai acontecer com os retornos, né, em relação aos ativos. A gente, claro, a gente precisa considerar isso na conta, mas não na mesma proporção, né, porque historicamente a gente não vê uma correlação tão direta assim da taxa Selic com o mercado imobiliário, é mais, por exemplo, uma NTNB, alguma coisa nesse sentido. Os ativos financeiros, né? Sim. E além disso, né, são outras questões também, por exemplo, os dados de mercado, como é que está o novo estoque, como é que está a absorção, como é que está a taxa de vacância, os preços.
Então, tudo isso influencia no valor. Antes, em 2014, a gente estava explicando por que o valor tinha caído tanto, né? Porque teve a taxa de Selic subiu, tinha um novo estoque previsto enorme para sair, os valores de locação caindo e muitas concessões nos contratos de locação. Carência, allowance, descontos, enfim. Isso foi passando, agora o mercado virou, né? A gente não vê mais tanta concessão nesses contratos novos. Os contratos que tinham essas concessões já ultrapassaram essa fase, então hoje a receita já é maior. Certo. Estão até renovando acima da inflação alguns deles. A gente tem notícia de 10%, 15% de reajuste acima da inflação nesses contratos. Então, são outras questões também que hoje a gente vai ter que explicar por que o valor do ativo subiu, né? Então, uma análise que a gente tem feito aí dos ativos que a gente tem avaliado é que a receita desses contratos já se elevou em 10% em média e os valores de avaliação finais, isso eu estou falando em avaliação por fluxo de caixa, né? Quero deixar bem claro que é em fluxo de caixa, com contratos correntes, esse tipo de coisa. E os valores de avaliação realmente já subiram em torno de 10%. Depende muito da região, depende do ativo, depende do contrato, depende de uma série de fatores, né? Então, precificar hoje um ativo sob o ponto de vista de apenas comparar, né, outras informações de mercado, quando é um ativo de fundo imobiliário, fica muito complicado, né? O ideal é você analisar o fluxo de caixa mesmo, para poder entender se você pode subir ou descer essa taxa de desconto, esse cap rate, por exemplo, um contrato forte, né, típico, que tem aí 10 anos para frente, é como se fosse um título, né, sem muito risco. Então a gente consegue comprimir um pouco mais a taxa. Num contrato típico, onde você tem as renovações, onde você tem todo o risco de rescisão de contrato, enfim, inadimplência, esse tipo de coisa, talvez o risco seja maior com relação a essa taxa. O poder de barganha é maior também lá do ocupante, né? O cara tá lá, não vai ser tão fácil assim aumentar o preço da noite para o dia. Sim, tem isso também, né? Não quer dizer que porque o mercado vai subir que você vai espremer o inquilino de uma forma que você vai... Que às vezes é um parceiro seu de muitos anos. Né? E até tem a questão realmente de ter o relacionamento, o bom relacionamento entre as partes, né? Então, a gente está observando, mas as notícias são boas agora. A gente cansou também de falar todos esses anos de tempestade perfeita, vai melhorar, um dia vai melhorar, e agora a gente está falando, não, de fato está melhorando e a gente está vendo, né? Tanto é que a Mari fez a projeção para o final do ano de absorção líquida. Se continuar do jeito que está, a gente vai estar em 200 mil, é isso? 200 mil e tudo indica que pode ser maior. Que beleza. Agora, do valuation não é só porque a taxa de juro caiu, quer dizer, tudo o que acontece são três grandes premissas, né? A taxa de desconto, que tem a ver com a taxa de juros, e o que você projeta de fluxo de caixa, que vem lá da alocação, do possível aumento dos preços e tal. A taxa de juro para baixo significa uma economia andando mais, não sei porque faz tempo que ela não anda, mas pelo menos andando, né? Sim. E isso reflete também na sua projeção dos fluxos, não é só a taxa de desconto que vai mudar o valor final da avaliação do ativo. Ela tem uma grande influência no valor, né? Mas não é só isso. E a taxa Selic também, ela pode flutuar. É o que a gente estava falando para um dos clientes. A gente já passou um período em que um ano ela estava 8, no ano seguinte ela estava 14. Sim. Então, que a gente espera que não volte a acontecer, mas é sempre um risco. A gente não espera que isso aconteça. Mas como é uma análise de 10 anos, é um fluxo de caixa de 10 anos, a gente tem que equilibrar essas premissas num universo histórico, num universo que você tenha base mais estável, né? Não é uma coisa tão precificado tem que ter cuidado para a gente não precificar muito na baixa e não precificar muito na alta, né?
Então Você está tem... reforçando, você está olhando um horizonte de 10 anos, não é o momento atual. Tudo bem, a gente tem vieses, E quando você fala, estou cansado de falar da tempestade perfeita, isso acaba de alguma forma podendo estar refletido na sua análise, né, na sua projeção de fluxo de caixa. Mas não é o momento atual que está refletido, assim, não se deve esperar de uma virada de um ano para o outro uma mudança muito grande no valuation de um imóvel, tá certo? Isso, na verdade, mais o rent roll do ativo, né, que é a lista de contratos que você tem para analisar, isso pode dizer bastante, a taxa de desconto, né, e as premissas de longo prazo. Como na crise também, quando a gente teve muito desconto, porque a gente chegou a ver 30%, 40% de desconto no contrato de locação de um ano para o outro. Isso traz um impacto muito grande pro valuation. Então, realmente, assim, alguns degraus a gente vai ver, mas tem que saber explicar o porquê, né? O problema não é de um ano para o outro dar uma baixa, o problema é você não saber explicar o porquê daquele valor, daquela mudança muito brusca do valor, né? Quando você identifica a premissa que está fazendo que está realmente influenciando nessa mudança brusca, fica claro para o mercado. Fica claro para o mercado, enfim. É que, infelizmente, a avaliação ela é dada como um número, né? E não existe uma explicação ali por trás, né? A gente explica tudo no laudo, o relatório vem completo, tudo. Mas seria interessante se a gente pudesse explicar todo o raciocínio, né, de cada premissa. Muito bom. Mariana, Joana, boas notícias, bons ventos, que bom que vocês trouxeram. Isso aí. Esse programa teve mais mulheres envolvidas aqui, o estúdio hoje está super feminino. Tem uma delas que fica oscilando entre aparecer ou não aparecer, você já deve imaginar quem é. Deixa eu fazer uma última consulta aqui. Vem? Não? Tá com vergonha. Olha lá, ó. Vem. Não quer vir aqui? Vem dar oi pro pessoal. Vem. Olha quem apareceu aqui, ó. Olha lá pra câmera. Vamos falar tchau pra todo mundo? Aí, Tchau. Um bom fim de semana, né? tchau, gente. Vê a Laurinha também conferir o programa hoje aqui em loco. Para você, muito obrigado. Que bom que a gente teve boas notícias para levar para os investidores. Aproveite bem o seu fim de semana aí. Grande abraço. Tchau. Bom. Agora